A psicologia está presente em vários espaços da sociedade, nas escolas, nas empresas, nos hospitais e também na justiça. Hoje, vamos conhecer uma das áreas mais complexas e, ao mesmo tempo, mais fascinantes da psicologia: a psicologia jurídica. Essa área estuda o comportamento humano dentro do contexto das leis, buscando compreender e humanizar o sistema de justiça. Apresentamos agora a entrevista com a professora e psicóloga Ana Calini, que vai nos contar sobre sua trajetória e sua experiência nessa área tão importante. Olá, nós somos o grupo responsável por apresentar a área da psicologia jurídica. Nosso objetivo é mostrar como o psicólogo atua dentro do sistema da justiça e como esse trabalho contribui para decisões mais humanas e conscientes. Para isso, realizamos uma entrevista com a professora e psicóloga Ana Calini, que aceitou conversar conosco e falar um pouco sobre os desafios e as oportunidades dentro dessa área. Esperamos que vocês gostem da entrevista e consigam perceber como o olhar da psicologia pode transformar a forma como a justiça entende o ser humano. Estamos aqui com a nossa professora Ana Calini, que, enquanto nossa turma do P1, é responsável pela disciplina Teorias e Sistemas. E então, professora Ana, conte pra gente um pouco sobre a sua formação e o que despertou o seu interesse pela psicologia jurídica. Gente, olá, cumprimento vocês. Uma alegria estar aqui participando desse trabalho e poder contribuir de alguma forma. Eu sou formada em Direito, sou formada em Psicologia também, estou inscrita nos 2 conselhos profissionais e eu acredito que o fato das 2 áreas serem tão parceiras, por assim dizer, é o que desperta o meu interesse na psicologia jurídica, né? Na verdade, eu quis aproveitar a primeira graduação, que foi a graduação em Direito, para que a gente pudesse construir alguma coisa junto com a psicologia. Certo. Você segue alguma abordagem teórica que orienta o seu trabalho nessa área de atuação? Acredito que vocês estão fazendo essa pergunta mais com foco em abordagem dentro da psicologia, né? Então, para a gente atuar como psicólogo jurídico, a gente não precisa de uma abordagem teórica clínica, né? Psicanalista, do TCC, do ACP, não. A gente segue, lógico, algumas teorias que nos dão base, mas não uma abordagem teórica nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu estou atuando como psicóloga, dentro do psicóloga jurídica, realizando mediações, eu trabalho com um teórico chamado Baruch e Fogler. É o que dá a minha base para o que a gente chama de mediação transformativa. Mas lá no senso, psicologia jurídica, a gente não trabalha a partir de nenhuma abordagem específica. E como que foi o início da sua experiência profissional dentro do sistema jurídico e quais foram os seus maiores desafios aí nessa área? Como eu já vim da área jurídica, então eu acabei construindo o meu curso focado em psicologia jurídica. Então eu fiz supervisão a partir do P5, que era um núcleo que nós tínhamos lá, onde eu me formei. Então já entrei nesse núcleo de psicologia jurídica e fiz toda a minha formação com esse enfoque. Eu também já era mediadora judicial, então vinculada ao Sejusc Família, lá no Fórum de Mangabeira. Então, isso também já acabou afunilando ou contribuindo para que a minha formação ela fosse bem direcionada para a psicologia jurídica. Quando eu formei, eu já estava praticamente atuando na área, porque eu também já estava, P9 e P10, a minha supervisão foi em psicologia jurídica, né? Então, toda a minha construção foi essa, eu só fiz dar seguimento a isso. Maiores desafios, quando vocês me perguntam, eu gosto pra caramba dessa pergunta, porque eu acho que o maior desafio para a atuação em psicologia jurídica está no próprio profissional. Às vezes a gente não conhece o que é psicologia jurídica, a gente não tem dentro da gente qual é o nosso lugar nesse ambiente. É um ambiente de muitas relações de poder, é um ambiente que é muito comum que se pense que o profissional da psicologia está a serviço da justiça ou a serviço dos advogados, por exemplo, se estiver atuando como assistente técnico. E não é isso. A gente chega com uma ciência, vocês estão estudando isso, né, como já P1, Psicologia, Ciência e Profissão, então a gente vem com a nossa ciência para contribuir nos arranjos dentro desse universo, que é o que a gente chama de interface com a justiça. Então, para mim, o maior desafio é o profissional internalizar isso e conseguir se posicionar de forma firme e ética, compreendendo qual é o nosso lugar. Agora nós passaremos para o segundo bloco da nossa entrevista, onde nós perguntaremos para a professora Ana o campo de atuação e rotina. Em quais espaços o psicólogo jurídico pode atuar? Gente, é um mundo, é um verdadeiro universo. Então, todos os assuntos que, de alguma forma, têm o atravessamento da violência, todos os campos, de alguma forma, o profissional da psicologia jurídica vai atuar. Mas, assim, falando de forma mais direcionada, nós temos uma resolução que trata das especialidades em psicologia. E lá fala da psicologia jurídica, resolução 23 de 2022. Quando fala da psicologia jurídica, por exemplo, fala do campo das medidas socioeducativas, sistema prisional, eu atuo vinculado à vara de família,
mas existe vara da infância e da adolescência, existe atuação junto com processos penais como um todo. Então, vejam, é um campo muito grande, muito amplo, e que o profissional ele não vai dominar tudo. A gente, querendo ou não, a gente vai limitando a nossa atuação para aquela realidade com a qual a gente mais se identifica ou tem maior apropriação teórica, né? No meu caso específico, eu atuo com várias de família, né? Várias de família. Processos que envolvam aí fenômenos do pós-divórcio, separação, alegações de alienação parental. Esse é o campo que eu mais atuo. Como é o dia a dia de um psicólogo jurídico na prática? Vai depender muito de qual lugar ele está ocupando. Por exemplo, uma das atuações é com a psicologia judiciária. Então, ele estará lá no fórum, enquanto servidor. E aí, a atuação dele vai ser aquela atuação de bater ponto, né, a partir das demandas que vierem lá do Poder Judiciário diretamente. Como eu falei para vocês, eu atuo com família. Então, a minha rotina ela é muito vinculada à minha realidade e às minhas disponibilidades. Então, por exemplo, sexta-feira eu costumo dizer que é meu dia de clínica. Eu faço psicologia jurídica grande parte das vezes na minha clínica. Então, é o meu dia de clínica. Eu não posso ter minha agenda fechada. Porque, para além da psicologia clínica, a psicologia jurídica, ela não é aquele atendimento que a gente está toda semana fazendo atendimento. Ele é um atendimento fluido. Então, vai ter acompanhamento que eu vou fazer 3 vezes no mês. Vai ter acompanhamento que eu vou fazer a primeira visita, e aí depois eu vou fazer, por exemplo, visita na casa da pessoa, se eu estiver atuando como assistente técnica ou como perita. Então, é extremamente variável. Eu atuo também com mediação familiar internacional. Então, se é designado, eu vou estar lá na Justiça Federal, nos horários que a gente designar, normalmente quarta-feira à tarde, costuma ser, e aí eu estarei lá fazendo a mediação interna. Então, no meu caso de agenda, ela é bem fluida, justamente para se adaptar a isso. Como seria o trabalho em conjunto com juízes, promotores e assistentes sociais dentro da psicologia jurídica? Então, é um trabalho que você precisa ter muita segurança da tua atuação. Achei essa pergunta super valiosa, inclusive, quero destacar isso. Por quê? Por exemplo, o que já aconteceu algumas vezes, né? A gente encaminha um relatório. Por exemplo, a gente faz recebe a designação, faz o nosso trabalho, e aí a gente encaminha um relatório. Um dos documentos possíveis é um relatório. A gente encaminha um relatório. Quando a gente encaminha um relatório, aí às vezes o juiz vem e diz assim, tá muito bom, não sei o que, mas eu gostaria que vocês incluíssem isso, isso, isso. E às vezes isso que está sendo solicitado, a gente realmente não pode incluir. Qualquer que seja a razão. Uma das razões, por exemplo, é que vai de encontro com as nossas normativas. Outra coisa, quem precisa saber sobre o nosso trabalho somos nós. Então, a gente não vai incluir aquilo que muitas vezes o juiz quer que a gente inclua para que ele consiga fundamentar a decisão daquilo ali. Mas aquilo ali, muitas vezes, é uma responsabilidade dele. Então, a gente precisa ter esse norte. Com o assistente social é relativamente mais tranquilo, porque o assistente social ele também está nessa lógica de estar em um espaço que não é tão usual para ele. Uma dificuldade maior é com juízes e com advogados. MP, como ele está ali de olho, por exemplo, no meu caso específico, né? Os direitos da criança estão sendo, de fato, protegidos, né? Então, isso ali é mais tranquilo. Agora, advogados, eles muitas vezes são mais incisivos. No mês passado, a gente está em setembro, eu atuei como assistente técnica para uma parte, e aí um dos diálogos, foi tranquilo, enfim, mas um dos diálogos que eu tive com uma das advogadas da banca, ela disse mais ou menos assim, você faz parte da defesa da parte. O lugar do assistente técnico, ele não é de defesa, o lugar de defesa é do advogado. O lugar do assistente técnico, por definição legal, é o lugar de garantir o contraditório e garantir a ampla defesa, mas não é a gente que vai fazer a ampla defesa. Enfim, entra em particularidades, né? Mas só para mostrar que a gente precisa ter muito respeito sempre, né? Aquilo que a gente sempre dialoga, né? A psicologia, ela não é a toda poderosa que vai responder tudo. Mas a gente precisa trabalhar a partir da nossa lógica teórica. Senão a gente perde o sentido, né? O que é que eu estou fazendo nessa atuação de interface com a justiça. E quais são os tipos de casos mais comuns que chegam até você, dentro dessas áreas que você apontou que atua? De longe, alegações de alienação parental. É a Lei 12.318 de 2010. De longe. Hoje em dia é a grande febre, os advogados, no afã da proteção dos seus clientes, da defesa, enfim. Há muita alegação de alienação parental. E aí é muito delicado porque, diferente do que consta na lei, a leitura da psicologia sobre um fenômeno, ela vai em outro sentido. Né? A gente trabalha a partir de outro olhar e nem sempre se compreende. Se acha que a gente está reduzindo, quando na verdade a gente está ampliando a discussão. Qual é o papel do psicólogo na elaboração de laudos e perícias psicológicas? Então, toda profissão, aliás, eu vou começar explicando para vocês o que é o perito, né? De acordo com a lei, o juiz ele não sabe tudo, né? Então, pode chegar em processo judicial uma temática sobre a qual o juiz não tem a apropriação teórica. E aí o que ele faz? Ele nomeia alguém que tem a apropriação teórica sobre aquele tema. Esse profissional, essa função, esse lugar, a gente chama de perito. Então, por exemplo,
Existe perito no curso de arquitetura, psicologia, engenharia, enfim, né? Qualquer que seja a área de atuação. No caso do perito em psicologia, a gente vai realizar uma avaliação psicológica, a gente vai analisar os fenômenos e os processos psíquicos envolvidos, para a partir daí a gente elaborar um documento dos fenômenos. Alguns profissionais se pedem porque, por exemplo, nos casos de alegação de alienação parental, o profissional fundamenta o seu documento na lei, artigo 2 da lei, faz o checklist do que são os atos. A lei o advogado conhece, a lei o juiz conhece. Ele não precisa de um perito para dizer o que está na lei. Então a gente precisa fundamentar o nosso documento na nossa base teórica, no nosso arcabouço teórico. Então, para isso serve a atuação do perito. O perito elabora o laudo, é o documento que o perito elabora, para que possa auxiliar o juiz nessa decisão que ele precisa tomar. Em paralelo, também existe uma outra forma de atuação conjugada, por assim dizer. Quando o juiz ele nomeia um perito para auxiliar a justiça, ele abre prazo para que as partes nomeiem o que a gente chama de assistente técnico. Então, o psicólogo perito vai auxiliar o juiz, os assistentes técnicos vão auxiliar as partes. Qual é a função do assistente técnico? Ele vai pegar esse documento produzido e ele vai verificar se esse documento cumpre os requisitos. Por isso que a gente fala, para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, o documento que o AT, assistente técnico, vai fazer é o parecer. Toda a função ela é fundamental para que possa o processo dar segurança jurídica para todos os envolvidos. Uma curiosidade, antes de chegarmos na parte das curiosidades. No P6, nós teremos psicologia jurídica? P8. No P8. P6, vocês vão ter ética e legislação profissional. Aí a gente entra em várias normativas que vão subsidiar a gente lá em jurídica. Então, fica a dica, nós disponibilizaremos o material. Aqueles que já estão com saudade da professora Ana Kaline, que disse que só nos veremos no P6. É verdade. Já guarda o vídeo, que está aqui o material que vai ajudar muito no conteúdo do P6 com a matéria com a professora Ana Kaline. Agora passaremos para o próximo bloco com a nossa colega. Vamos para o bloco 3. Ética e desafios. Quais são os principais dilemas éticos que o psicólogo jurídico enfrenta? Grande parte deles, dizer todos é generalizar demais, mas grande parte deles diz razão às questões que envolvem as relações de poder. Né? Muitas vezes a gente vai pelo viés do olhar pessoal, ou a gente tendencia ao olhar pessoal, quando na verdade a gente precisa entender o nosso lugar de imparcialidade absoluta, e aí eu estou falando muito da minha atuação. Né? Então, por exemplo, recente eu atuei num caso, normalmente eu atuo como assistente técnica da parte mulher, nos processos de família. E eu atuei na parte masculina. E se você não tem cuidado, você tende a misturar suas bandeiras. E isso é uma questão ética. Você não pode misturar as suas bandeiras pessoais, qualquer que seja a sua área de atuação. Certo? Uma das situações que a gente pode vivenciar. Existem várias outras. Por exemplo, quando a gente está numa atuação e a gente percebe que, por exemplo, aquela criança, ela de fato tem questões que acendem o que a gente chama do yellow flag, né? Acendem aquela bandeirinha amarela, que a gente precisa ter uma cautela para além do que se esperaria. A criança ali, naquele contexto, ela não é apenas uma, entre aspas, ela pode de fato estar já apresentando comportamentos que demandam uma atenção maior. Às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente pode confundir o nosso lugar de atuação. Entre tantas outras, né, atuações. Vamos para a próxima. Como manter a imparcialidade em situações emocionalmente difíceis? Tendo em mente qual é o nosso lugar. E aí eu gosto de vocês usarem o termo imparcialidade, porque difere de neutralidade, aquilo que a gente sempre trabalha, né? O nosso código de ética, ele mostra que a psicologia ela não assume mais um lugar de neutralidade. Os princípios fundamentais nos apontam que a psicologia, ela hoje trabalha contra a violência, contra a discriminação, contra preconceito. Isso é uma coisa. Imparcialidade é outra coisa. Então, por exemplo, se você está atuando numa situação minha, sequestro internacional de criança, então você está ali, você sabe que a depender de qual seja o resultado daquela mediação,
aquela mãe ou aquele pai, eles vão estar proibidos de ter contato com a criança por anos. Muitas vezes o impacto é de anos. E aí você não pode, apesar disso, tendenciar para um lado ou para outro. A tua atuação precisa, de fato, ser dentro dos parâmetros que a psicologia orienta. O psicólogo jurídico também lida com o sofrimento psíquico? Como cuida da própria saúde emocional? Todo profissional de psicologia tem que estar em terapia, gente. Isso a gente fala demais, né? Terapia, análise, acompanhamento, a gente precisa. Existem casos que nos atravessam mais profundamente. Ou aqueles casos que, por mais que você tenha muita experiência, mas chega um caso que você, caramba, eu nunca peguei algo assim. Ou por alguma razão está me atravessando. Então é importante que a gente tenha um supervisor, que a gente tenha um profissional que nos ajude a ter segurança na nossa atuação. Então são duas figuras importantíssimas para quem atua em várias áreas, mas falando de jurídica, né? Você está no processo terapêutico seu, ou em análise, e também você tem um supervisor em quem você pode confiar, certo? Quando a gente vê o sofrimento psíquico das partes que a gente está acompanhando, a gente pode fazer encaminhamentos, a gente não pode atuar em psicologia jurídica e clínica no mesmo caso. A gente não pode. Há uma resolução que veda isso. Porém, a gente pode fazer os encaminhamentos. Tem até uma frase que me marcou muito de uma aluna, que fez parte aqui, ela já está formada, mas ela fez parte do núcleo de psicologia jurídica, e ela brincava, ela dizia assim, professora, às vezes a gente está fazendo a mediação, e a gente vê a intervenção em psicologia clínica passando assim, algo que poderia ser feito, né? Mas aí a gente tem que deixar passar, porque naquele lugar a gente está atuando como profissional de psicologia jurídica, né? Então a sugestão que eu dou é, a depender do contexto, faça um encaminhamento, converse com a pessoa sobre como seria importante talvez para ela ter um olhar de um profissional de psicologia clínica, enfim, fazer esse suporte. Obrigada, professora. Vamos para o bloco 4? Professora, vamos para o bloco 4, que vai falar sobre curiosidades e reflexões da sua profissão. Qual foi o caso que mais marcou a senhora na sua trajetória profissional? Tem alguns que marcaram bastante. Como a gente está falando em mediação, eu vou trazer um que eu acho que me atravessa bastante sobre como é delicada, às vezes, essas situações de conflito e a pessoa tem muito mais a perder e não percebe. Então, uma ocasião, eu estava atuando numa mediação familiar internacional, Justiça Federal, e era uma mãe aqui de João Pessoa, o pai era de uma cidade, de um país europeu, mas estava de férias aqui. Então, a sessão foi presencial, normalmente é híbrida. A sessão foi presencial, nós só tínhamos híbrido o advogado da União. E aí, só um recorte importante de colocar, né? Nessas ações, não é uma parte versus ou contra a outra parte. É o Estado brasileiro processando uma parte. A outra parte, ela entra para que a gente tente fazer a mediação antes da intervenção estatal. Então, é um projeto pioneiro que iniciou aqui, na Justiça Federal daqui, mas já acontece em vários lugares. Então, nós estávamos na tentativa de mediação, e aí eu preciso fazer um recorte também com relação a isso. Mediação, ela não visa acordo. O objetivo da mediação com a qual a gente trabalha não é o acordo. Entretanto, quando a gente fala de mediação judicial, muitas vezes a gente precisa focar no acordo, porque caso contrário, a gente não vai ter tempo suficiente para lidar com as questões que realmente importam naquele assunto. Então, essa mediação específica, por exemplo, a gente só teve 4 sessões. Foi uma sessão individual com cada uma das partes e 2 conjuntas. E a gente precisava fechar um acordo. E aí, gente, foi muito interessante porque a gente conseguiu construir toda a situação, cada detalhe do acordo, a gente foi conseguindo sistematizar, e no fim o acordo quase não fechou porque a mãe não abria mão de 1 hora. Em todo o contexto, 1 hora. A gente sabe que a questão é mais do que essa 1 hora, né? A gente daria para a gente dialogar muito sobre isso. Mas o ponto é, às vezes a pessoa não percebe. E ela corria um sério risco, o advogado da União já tinha deixado isso muito pontuado, que ele seria a favor de que a criança voltasse para o lar base, como a gente chama, que era um país europeu, com o pai. E a mãe, muito provavelmente, estaria impedida de visitar esse filho por algum tempo, porque considerava-se que ela havia sequestrado a criança. Enfim, gente, tem uma série de particularidades, certo? Mas aí o ponto é, a dificuldade de fazer essa mãe perceber o que estava em jogo, né? E a gente, enquanto profissional, atuando com mediação, a gente deixa as nossas profissões de origem de lado. Então, lá na hora, eu não sou advogada, eu não estou psicóloga. Mesmo que a gente queira dar uma orientação ou algo do gênero, sabe? E aí a gente fez uma manobra absolutamente legal, absolutamente dentro do que a gente podia, para que ela tentasse compreender o que tinha acontecido. E me marcou muito uma frase que foi uma pergunta dela, né? Quando a ficha caiu, quando ela entendeu o que estava em jogo, aí ela me olhou e disse assim, doutora, por mais que a gente tente quebrar, mas eles sustentam, né, doutor? Doutora, eu posso perder o meu filho? E eu não podia dar essa orientação. Mas eu queria que essa pergunta tivesse vindo. Porque ali, diante da pergunta, aí a gente quebrou a sessão, como a gente fala, na técnica da mediação. E aí eu disse para ela que o advogado dela estava ali e iria dar a ela essa orientação. Que pedi licença, a gente quebrou a sessão, saiu, para que ela recebesse a orientação com relação a isso. E aí quando a gente volta já em outro clima. Ela já tinha compreendido, ela tinha chorado muito, inclusive nessa sessão privada com o advogado, disse que estava visivelmente consternada, e aí ela conseguiu compreender que era menos pior abrir mão dessa 1 hora, que ela estava fazendo tanta questão, do que arriscar perder todo um acordo que estava costurado e levar para que o juiz decidisse, porque a decisão poderia ser contrária. Enfim, foi algo que me atravessou muito,
Porque muitas vezes a gente quer ajudar o danado dilema ético, né? A gente quer chegar e orientar, mas não, ali o nosso lugar é diferente. O que ainda precisa melhorar para psicólogo ter mais reconhecimento na justiça? Gente, é uma luta constante. A gente não tem o reconhecimento, não apenas na justiça, né? Eu não gosto da romantização que às vezes é feita, como, por exemplo, com relação à pandemia, né? Porque depois da pandemia teve o boom da psicologia. Teve, de fato, né? Lamentavelmente, a gente precisou vivenciar para que, por exemplo, hoje em dia a gente vê que psicologia não é mais só coisa de doido. A grande maioria já consegue compreender isso. Porém, é uma luta que permanece, a gente conseguir se colocar no nosso espaço, a gente conseguir ser reconhecido. E aí até um diálogo que na nossa aula hoje mesmo a gente falou, né? Esse lugar de pagar boleto, da gente precisar receber pelo nosso trabalho de forma justa, de forma honesta. Ao mesmo tempo, como funciona com aquela parcela imensa da sociedade que não tem condição de acabar com essa estrutura de psicologia que a gente tem, inclusive dentro do judiciário. Enfim, eu entendo que é uma luta árdua, não está tudo conquistado ainda, mas eu acho que a gente volta para aquilo que eu falei logo no começo. Muito está na postura do profissional, em como a gente se coloca dentro desse espaço. Que conselho você daria para alguém que deseja seguir a carreira de psicologia jurídica? Eu acho que eu daria 2 conselhos. O primeiro, venha, porque é uma área que a gente não tem a quantidade de profissionais que precisaria que a gente tivesse. Certo? Uma vez eu estava num evento organizado por uma outra professora daqui da instituição, e aí o auditório, e eu lembro de fazer a pergunta, né? Quantos psicólogos clínicos tinham ali? A maioria levantou a mão. Quantos escolares? O pessoal levantou a mão. Quando eu perguntei, quantos psicólogos jurídicos tem aqui? Só tinha eu. Então isso é um indicativo muito forte de que é um campo que ainda precisa de bons profissionais. Então venham. Porém venham tendo em mente que a gente vai estudar. Porque como você está dialogando com a área jurídica, se você já vem da área jurídica, isso é um facilitador, por um lado. Por outro lado, você vai ter que aprender a olhar o mesmo fenômeno de outro ângulo, porque você não estará mais atuando enquanto profissional da justiça, mas enquanto psicólogo. Se você não é da área jurídica, você vai ter que se familiarizar com uma série de conceitos, leis, termos, que no seu dia a dia você não tem essa necessidade. Mas é possível, é estudar, participar de bons grupos de discussão, se aproximar de outros profissionais que também estejam atuando de forma ética. Vale a pena. E como você enxerga o futuro dessa área? Eu penso com bons olhos. Eu acho que tem muita gente, por exemplo, a instituição onde vocês estão, tem dado muita atenção ao campo da psicologia jurídica. Para quem não sabe, psicologia jurídica não é obrigatório. Então, nem toda instituição oferece psicologia jurídica. E aqui vocês têm, como disciplina obrigatória na grade de vocês têm a disciplina da psicologia jurídica, né? Ocasionalmente são abertas turmas na supervisão em psicologia jurídica. Então, a gente tem um trabalho na instituição, ela tem oferecido isso. Eu acredito que é justamente isso que vai tornar possível que se dissemine, né? Que mais pessoas conheçam e mais pessoas se aproximem. Eu prefiro acreditar que a gente está no caminho bom. Professora, muito obrigada, né? Compartilhar seu conhecimento, sua experiência. Foi um prazer ter esse momento com a senhora. Prazer foi meu, gente. Obrigada pelo convite. E agora nós convidamos a turma a darmos uma grande salva de palmas.